Olá, gente bonita do nosso canal, sejam todos bem-vindos de volta. Olha quem eu tenho aqui. Fala galerinha, todo mundo bem? Estamos juntos novamente, como era desde o início, né, a nossa proposta de gravação, mas fiquem tranquilos, eu e a professora Juliana, a gente está gravando junto com todos os procedimentos de segurança. A gente está próximo, mas a gente realizou o teste essa semana, né? Com a graça de Deus, nenhum dos dois está com esses probleminhas. E assim, a gente quer dar uma outra dinâmica para o nosso canal. A gente sabe da importância de continuar o isolamento, né? A gente sabe de toda essa importância, mas essa proximidade e esse bate-papo pra gente aqui, pra vocês no canal Por Dentro da Geografia, acaba tendo uma dinâmica muito mais interessante do que a gente ficar nesse bate-bola, cada um na sua casa, né? Então, o Eduardo veio para minha casa e hoje a gente está gravando aqui, como falou o Eduardo, com todo o procedimento de segurança, claro que a gente tirou a máscara para que o nosso rosto pudesse aparecer, álcool gel, o som ficasse melhor. E o assunto que a gente traz hoje para estrear essa nova retomada do canal presencial, nessa troca do bate-bola, hoje a gente trouxe... Galerinha, Ju, o que acontece? Acho que antes da gente falar propriamente do relevo, é bom a gente lembrar como que esse relevo está posicionado, ele está estruturado. No nosso corpo, né, quando eu dou essa aula, eu sempre gosto de fazer um comparativo com o nosso corpo. Para a gente conseguir se manter de pé, a gente conseguir se manter ereto, é necessário uma estrutura, que é a estrutura óssea. Então, os ossos dão essa estruturação para que a gente mantenha o nosso corpo firme, o nosso corpo de pé. O planeta Terra também tem uma estrutura óssea, vamos dizer assim. Geológica. Isso, é exatamente isso. A estrutura geológica, né? Meio que essa ossada que o planeta Terra tem para manter o relevo e o solo sob ele. Ju, a gente tem basicamente 3 unidades de estrutura geológica. Sim. Escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno. Eu coloquei nessa sequência porque é mais ou menos a sequência de formação de cada um. Vou falar primeiro para vocês sobre o escudo cristalino. O escudo cristalino ele também pode ser chamado de maciços antigos, né? Então qualquer um dos dois nomes a gente está falando da mesma estrutura. Vamos imaginar, planeta Terra, lá, Big Bang na verdade, né? Bum, formou lá o espaço, galáxias e tudo mais, a Terra se formando há 4 bilhões e meio de anos aproximadamente. A Terra era uma grande bola de fogo, concorda? Sim, né? Com certeza. Esse material que a gente vê sendo expelido dos vulcões era basicamente o material que o planeta Terra era formado. E aí, com o passar do tempo geológico, a escala de bilhões e bilhões de anos, essa estrutura foi resfriando e solidificando. Eu dou uma aula que eu falo que é a teoria do mingau, a teoria do brigadeiro, gente. Ai, eu gostei mais. O que acontece, Ju, quando a gente termina de fazer o brigadeiro, bota ele no prato e deixa ele ali um tempinho? O que acontece com a parte de cima? Ela fica meio cristalizada, vitrificada, durinha. É exatamente o que aconteceu com o planeta Terra. Ele resfriou, né, contato com diversos elementos, ele resfriou e solidificou. E a primeira estrutura geológica do planeta, que é os maciços antigos, ou escudo cristalino, chamem como vocês quiserem. Que o Brasil, né, Dudu, é formado grande parte por esse escudo cristalino, ou seja, são relevos bem antigos. Escudo cristalino, por que a gente encontra essa infinidade de elementos metálicos e de pedras que são preciosos? Diamante, esmeralda, ouro. Por que a gente encontra tudo isso? Porque eles são elementos minerais presentes nessa estrutura geológica, tá bom, galerinha? Então, essa é a primeira estrutura geológica, maciço antigo ou escudo cristalino. Fala pra gente das bacias sedimentares. Bacia sedimentar, o próprio nome já diz, sedimento, são pedacinhos, são restos de elementos vegetais, orgânicos, né, que aí entram insetos, plantas, resquícios que ficam do solo, né, e que a gente esquece que com o passar do tempo eles vão se juntando, eles vão se unindo, formando
como se fosse uma massa só. E com o passar do tempo, há um soterramento, né? Então elas vão ocupar um processo de construção de rochas que são resultados de vários elementos diferentes, de vários tipos de rocha, de espécies, né? De seres vivos, plantas, organismos que entraram em decomposição e que se fundiram, né, com a pressão, o calor, né, à medida que ele foi sendo soterrado. E é nas bacias sedimentares, Dudu, que a gente encontra os fósseis. Os fósseis é a razão pela qual a gente consegue saber como era a Terra lá nos primórdios, porque a gente consegue ver insetos, plantas, até pequenos animais ou até grandes animais que deixaram sua marca registrada em terrenos, em rochas sedimentares. Os antigos ou escudos cristalinos entram em decomposição juntamente com os elementos vivos, sejam animais, sejam vegetais, e formam as bacias sedimentares. Gente, simples. E a gente tem por último os dobramentos modernos. A gente sabe, a gente já tem um vídeo aqui, vocês vão depois dar uma olhadinha sobre tectonismo, tá bom? A gente percebe que quando o movimento interno do planeta Terra, do magma, né, ele acontece, ele vai fazendo com que as partes superiores ou as placas tectônicas, vamos dizer assim, elas se movem. Quando a gente tem duas placas se movendo no encontro uma com a outra, a gente tem uma placa passando por baixo, levantando a outra. É um movimento chamado de movimento de subducção. E isso vai causar a elevação de uma estrutura geológica, que são os dobramentos modernos. Então a gente vai ter esses dobramentos modernos sempre em regiões de encontro, movimento convergente das placas tectônicas, tá? Esse tipo de estrutura ele é muito encontrado, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, essa cadeia de montanhas que a gente tem aqui em toda a costa oeste do continente sul-americano. A gente vai ter a Cordilheira do Himalaia, ali no encontro da placa indo-australiana com a placa eurasiática. Então, esses encontros de placas tectônicas vão gerar as estruturas de dobramento moderno. São só alguns exemplos, mas basicamente é tudo isso. Cordilheiras, montanhas, aí me lembrei também aqui das montanhas rochosas, que também fazem parte desse grupo. Exatamente. Então, passando a isso, a gente precisa falar das formas de relevo, né? A gente está falando da estrutura, que é a cadeia, o ossinho que sustenta todo o relevo, e é inevitável a gente falar que existem diferentes tipos de relevo, né? A gente já começou a falar das montanhas, das cordilheiras. Sempre me perguntam, Eduardo, existe montanha no Brasil? E aí é uma decepção, né, Eduardo, porque a gente fala, olha, é por muito pouco. Geologicamente, né, a gente talvez não tenha isso. O que acontece, galerinha? A gente tem que entender primeiro que a gente tem duas divisões de estruturas de relevo. As macro-unidades e as micro-unidades. Os planaltos, as planícies, as montanhas e as depressões. Dentro dessas quatro estruturas de relevo, a gente vai ter as estruturas menores, tá certo? Ju, escolhe um para falar aí. Eu quero falar da montanha. E aí, aluno me pergunta, Juliana, tem montanha no Brasil? E a minha resposta é não. A gente tem, a maior elevação do Brasil é o Pico da Neblina, que está na região norte e que tem 2.900 quase 3. E as bacias sedimentares, que também nós temos aqui no Brasil e são bem diversas em pontos diferentes do Brasil, é onde nós geralmente encontramos o famoso petróleo. Sim, o petróleo, que não é só responsável pela gasolina, pelo diesel, né? Mas é responsável por mais de 6.000 produtos que existem hoje em dia, inclusive, por exemplo, 2 deles que eu estou no meu rosto e você também. Armação de óculos, que é feita com plástico, né? É um plástico bem específico de armação, e batom. Eu estou com um batom bem destacado e o batom é derivado do petróleo. E, entre outras coisas, o chiclete. Vocês gostam de mascar chiclete?
O chiclete também é derivado do petróleo. Eu já não gostava agora. O plástico, então, é uma grande revolução, para o bem e para o mal, porque a gente sabe que plástico na natureza polui. Mas enfim, vamos voltar às bacias sedimentares. O petróleo, ele é um recurso que é encontrado geralmente em bacias sedimentares. Por que eu estou falando geralmente? Que o Brasil fez uma grande descoberta científica há pouco tempo, descobrindo que teria e tem uma grande reserva de petróleo no pré-sal. Para ser considerado uma montanha, precisa ter acima de 3.000 metros de altitude. E o relevo brasileiro é composto, na sua grande maioria, de planaltos. Planaltos são terras que têm essa variação de 300 metros de altitude, chegando até quase 3.000, né? E acima de 3.000 montanha. Então, quer dizer, tudo isso é contado, pessoal, a partir do nível do mar. O nível do mar é o ponto zero para essa contagem. As planícies são justamente terrenos que têm essa variação do 0 até 300 metros de altitude, né? E que geralmente estão no litoral, estão leito de rio. leitos de rios, de bacias hidrográficas. Então, a gente encontra bastante planície nessa configuração. O Planalto, como eu falei, é o que tem em maior quantidade no Brasil, e a montanha, para decepção dos meus queridos alunos, assim como eles esperam ter neve no Brasil, né, que a gente sempre diz, não dá. Não dá. E depressão? Relevo deprimido. Relevo deprimido, como disse um aluninho meu uma vez, escreveu na prova, tá, pessoal? Relevo. O que é uma depressão? É um relevo que chora, olha que bonitinho. É um relevo que está com problema sentimental. Vamos achar um psicólogo para o relevo deprimido, para depressão. Não é? Mas quando eu falo de depressão, eu tento trazer, não explico o que é, né, a condição da doença, mas, por exemplo, depressão, a doença, é quando você vê que a pessoa está para baixo, está caída, né, está ali com aquela motivação não tão em alta. Então, a depressão relevo é mais ou menos isso. É um relevo que não é que está triste, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso não. Mas é um relevo que está abaixo do nível do relevo que está em volta dele. E aí não dá pra gente falar de Petrópolis sem falar do solo que caracteriza essa região, e boa parte onde está situado Petrópolis é um solo argiloso. E a argila, né, quem sabe já mexeu com argila para alguma atividade de artes. Quando você coloca a água com a argila, você tende a moldar, ela fica mais maleável, molinha, né? Então você imagina muita chuva num relevo escarpado, íngreme, né? E com a presença de um solo argiloso. O resultado, infelizmente, pessoal, é o deslizamento das encostas. E aí características dependendo do solo. Não sei se você já parou para analisar, mas o solo ele tem cores diferentes. Às vezes ele é mais avermelhado, mais amarronzado, às vezes o solo tem uma cor até mais próxima do preto, do marrom mais escuro. E o que faz essa diferença de tonalidade, Dudu? O que se explica? Então, galerinha, primeira coisa, o solo ele é matéria de decomposição de rocha. Então, quando a gente fala de decomposição do solo, pela chuva, pela temperatura, né? A temperatura no Brasil, em algumas regiões oscila muito, vai para muito quente, em outras partes vai para muito frio, então isso vai desgastando o solo, vai desgastando a rocha, desculpa. Essa rocha, ela desgastando, o vento carrega essa decomposição para as partes mais baixas, formando o solo. E aí se a gente tem, por exemplo, um solo que é de origem de escudos cristalinos ou de maciços antigos, a gente vai ter elementos minerais ali mais presentes, como o minério de ferro para dar aquele tom mais avermelhado, mais amarronzado, não é? A gente vai ter outros tipos de minerais que vão dar essas características de cor, de estruturação química. Um solo ele pode ser mais alcalino, ele pode ser menos alcalino. Então, eu acho que a gente finalizou. Conseguiu cumprir com o nosso dever de casa, galerinha. Fica a dica para que vocês assistam todos esses outros vídeos que a gente falou aqui, tá certo? Para complementar esse conteúdo. Se você ainda não assistiu, se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Siga a gente, compartilhe esses nossos vídeos aqui. Seja uma... Então, gente, beijo! Valeu, galerinha!